Muito boa noite a todos, queridos amigos, queridos colegas, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live da FMP, tendo como tema, na data de hoje, os precedentes como fontes do direito agrário e do agronegócio. Hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, querido amigo e professor Daniel Mitidiero, professor de todos nós, professor da URGS, e que nos orgulha a cada dia pelas suas obras, pelo seu brilhantismo e, sobretudo, pela a sua atuação, não só como professor, mas também como advogado e também no âmbito dessa contribuição para a academia, o que é muito importante para todos nós, e é uma saudação imensa, é uma honra imensa estar aqui contigo, professor Daniel Mitidiero, uma alegria muito grande. Hoje faremos um bate-papo a respeito das fontes, sobretudo dos precedentes, e que acredito que vai ser muito proveitoso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zanetti. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui contigo. Me permita te chamar de Antônio, de Zanetti, e peço que me chame de Daniel também, para facilitar a nossa linguagem. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Eu aproveito para dar boa noite também para a Tati, que está com a gente aqui, cuidando para que tudo corra bem. É uma alegria mesmo, a saudação foi imensa, né? Não mereço toda essa saudação, mas eu quero dizer que é uma alegria poder debater essas ideias sobre precedentes, direito agrário, sobre o papel do precedente em geral no Brasil e, em particular, no direito agrário. Então, eu só tenho a agradecer por teres me convidado para a gente partilhar um pouco aqui esse início de semana. Legal. É uma alegria para todos nós, e antes de adentrarmos na questão do tema central, que é, de fato, os precedentes como fontes do direito agrário e do agronegócio, eu gostaria de trazer um pouco do cenário econômico que o agronegócio está inserido, não só no contexto brasileiro, como no contexto mundial. Recentemente, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela trouxe os dados que afirmam basicamente o seguinte: nós tivemos 2,3 milhões de toneladas acima da expectativa de julho e 11,6 milhões de toneladas maior que a safra de 2018-2019. Mesmo em tempos de pandemia, nós tivemos um recorde de 253 milhões de toneladas de grãos. Em preços atuais, em reais, nós temos uma renda recorde do campo, em que a exportação vem batendo aí recordes inimagináveis. Na própria manchete da Folha de São Paulo, valor econômico dos últimos dias, e também alguns outros canais, o próprio ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, agradeceu o agronegócio que não deixou o Brasil derrocar neste momento de crise que nós estamos vivendo. O PIB nacional poderia cair até 10% e nós podemos ficar entre 3% e 4%, dependendo do próximo trimestre, que pode ser ainda menor, tudo isso em razão do agronegócio e, sobretudo, da exportação que nós temos vivenciado cada dia mais. E tudo isso foi realizado também mediante um alto risco sanitário, mediante toda a dificuldade que nós estávamos passando e estamos ainda
e espero que o nosso presente de Natal seja ainda melhor, que o agronegócio ainda consiga cada vez mais exportar e, sobretudo, produzir bem para que o nosso país fique mais seguro. E em termos de estoque, o Brasil, por exemplo, agora, no cenário atual, hoje, nós estamos aqui no dia 17 de agosto, o Brasil já esgotou o seu estoque do soja para que seja exportado. A carne bovina teve recorde também na sua exportação, e nós estamos, então, com 254 milhões de toneladas e vamos para 320 em razão da estimativa que a FAO e a ONU nos deram para que estejamos preparados, então, para uma logística do agronegócio futura. O agronegócio ele é responsável, basicamente, por quase 30% do nosso PIB nacional, responsável pela produção atual de 131 milhões de toneladas, enquanto que os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador mundial, produz 112 milhões de toneladas, enquanto que o Brasil consome 47 milhões, que fica aqui no nosso mercado interno. No mercado externo, o próprio Estados Unidos consome 60 milhões de toneladas. Então, dentro de todo este cenário, a grande importância que tem os precedentes judiciais como fonte do direito agrário e do agronegócio, no momento em que buscamos uma maior previsibilidade do direito e, sobretudo, uma maior segurança jurídica para que os nossos empresários rurais, que têm uma empresa a céu aberto praticamente, tenham uma segurança jurídica no momento, não só para o seu caso concreto, em uma dupla dimensão, como os livros do professor Daniel Mitidiero nos ensinam, em uma dupla dimensão, não só para o caso concreto, mas, sobretudo, para uma melhor orientação da sociedade civil em geral. Essa melhor orientação é o que o próprio produtor rural, as agroindústrias, as cooperativas, as tradings, hoje em dia nós temos 4 grandes que estão operando no cenário, a B, C e D, a ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus. Dentro deste cenário, nós precisamos dessa segurança jurídica, então, para que se possa investir cada vez mais no agronegócio em prol de uma segurança mundial alimentar. O Brasil é o maior produtor do mundo e precisa de segurança jurídica, sobretudo na questão dos investimentos e na questão da economia, buscando, então, produzir renda e emprego para toda a nossa sociedade. E dentro deste cenário, então, nós temos os precedentes como fontes do direito agrário e do agronegócio, buscando essa maior previsibilidade e segurança jurídica, que eu passo de imediato a palavra para o professor Daniel Mitidiero, que de fato tem aí o seu brilhantismo dentro deste cenário. Eu costumo dizer que és o professor de todos nós quando vem o tema do processo civil, sobretudo os precedentes, e que possamos ter uma noite muito boa de diálogo dentro desse cenário. A palavra é sua, meu caro amigo. Obrigado, meu amigo. Eu de fato, estou de pleno acordo contigo, e ontem, inclusive, quando conversávamos um pouco mais sobre essa live de hoje, né, lembrava que já em 1950, um dos grandes mestres na primeira metade do século XX, na Itália, o professor Piero Calamandrei, já chamava atenção para a necessidade de nós pensarmos o processo à luz do direito material e, especificamente, a necessidade do direito agrário, né? E aí eu lembro que tu tivesse uma expressão muito feliz, acho que vale a pena reproduzir, que, olhando a obra do Calamandrei e hoje pensando um pouquinho no que vem acontecendo, do ponto de vista social, é muito eloquente, né, o deslocamento do agrário para o agro, né, do agrário para o agronegócio. É uma perspectiva de desenvolvimento muito significativa. Eu acho que tu foi muito feliz em lembrar essa perspectiva social. E essa perspectiva social, ela, de certo modo, acaba também se amalgamando a essa perspectiva do processo
como um locus, né? Como um momento, como um lugar em que eu não só soluciono um caso concreto, mas a partir da solução do caso concreto eu consigo dar unidade ao direito, eu consigo prover segurança jurídica e, a partir daí, liberdade e igualdade de todos perante o direito. E me parece que a grande pergunta, e aqui eu proporia um debate entre nós, cercado em duas grandes perguntas, o precedente judicial e o papel das Cortes Supremas, em especial do STJ. Eu sei que tem um precedente muito importante do Paulo de Tarso, que a gente pode debater aqui logo em seguida, do ministro Paulo de Tarso, sobre esse tema. O papel do STJ como Corte Suprema, o precedente como fonte judicial, isso são fatos ou são instituições, institutos, normas isolados ao microcosmos do processo civil, ou será que esses institutos desbordam do campo do processo civil, né? E eu acho que essa é uma pergunta muito importante quando a gente está preocupado em promover a segurança jurídica. Eu estou convicto que o problema do precedente judicial é um problema vinculado à teoria do direito e à metodologia do direito. E, especificamente, o problema do precedente judicial está ligado a uma pergunta fundamental da metodologia do direito, que é o que significa interpretar o direito. Essa é a pergunta fundamental que a gente tem que responder para poder chegar a conclusões a partir daí. Então, o Código de Processo Civil, né, ele dá uma pista, a meu juízo, falsa, né? Mais ou menos quer dizer que o Coronel Mostarda está na biblioteca, mas na verdade não está na biblioteca, ele já passou a Tower Bridge, dizendo que os precedentes têm a ver com a solução de casos repetitivos. Ele tenta fazer uma ligação entre precedentes e RDR, né, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e recursos repetitivos no âmbito supremo do STJ. E com isso ele mais ou menos insinua que o precedente seria uma ferramenta para gerir casos de massa. E se esse fosse o raciocínio que nós teríamos que observar, então seria muito fácil dizer que o precedente judicial ele veio para combater um problema específico, que são as demandas de massa. E esse problema específico tem que ser combatido com as ferramentas especificadas expressamente pelo legislador. E sendo esse o objetivo, qualquer que fosse outra a ferramenta que não é especificada não poderia ser enquadrada como um precedente. Ou seja, na verdade, o precedente ele seria vinculante porque a lei diz que é vinculante, e seria vinculante porque é necessário gerir um contingente grande de demandas. Se eu fosse, inclusive, pensar nessa perspectiva e tomá-la a sério, eu poderia, inclusive, me perguntar se, de fato, o sistema de precedentes previsto pelo Código deveria ser chamado, em primeiro lugar, de precedentes, poderia chamar de padrões decisórios, de decisões vinculantes, e, em segundo lugar, se, de fato, é um sistema constitucional, porque, afinal de contas, é a Constituição que prevê quais são as fontes do direito, né? E quando a Constituição quis outorgar força vinculante ao resultado da atuação do Poder Judiciário, ela fez claramente com a súmula vinculante. Fez claramente com o controle abstrato de constitucionalidade. O problema todo é que não é essa a pista que é a pista mais adequada. Mas eu só consigo pegar essa pista se eu antes deixar umas migalhinhas de pão para poder sair da floresta, né? Eu entro na floresta deixando umas migalhinhas de pão e eu preciso voltar olhando para essas migalhinhas de pão, confiando que os pássaros não vão comer nenhuma migalhinha de pão. E que migalhinha de pão é essa? São as teorias da interpretação. Nós vivíamos a uma época
em que interpretar significava declarar uma norma pré-existente. E aí, então, se dizia que a tarefa do legislador era criar normas e a tarefa do juiz era apenas declarar normas com significado pré-existente. E, nesse sentido, as cortes de vértice simplesmente controlavam os erros e acertos das cortes de justiça, né, das cortes de segundo grau, ao interpretar a lei, chegando ou não ao sentido unívoco, né, que seria intrínseco ao texto. O problema todo é que, num determinado momento, se chegou à conclusão que não há esse sentido unívoco anterior à interpretação. E que, portanto, não é absolutamente correto afirmar que o legislador, por assim dizer, cria integralmente uma norma. O legislador, ele me dá textos com potenciais significados, com significados, mas com mais de um significado possível, né? O legislador me dá uma moldura dentro da qual eu posso ter mais de um significado possível. Mas para que eu saiba exatamente qual é o significado que deve ser adscrito àquele texto, eu preciso de interpretação. Bom, nós podemos concordar aqui, eu e Zanetti, ou eu, qualquer um de vocês, de que o significado do fato X é Y, o significado da prova Z é F, que o significado do texto D é V. Nós podemos todos estar de acordo com essas coisas e, por isso, aplicarmos o direito entre nós sem nenhum tipo de dificuldade. Mas a gente também pode entrar num desacordo interpretativo quanto ao significado dos fatos, quanto ao significado das provas disponíveis, quanto ao significado dos textos jurídicos. E quando nós entramos em um desacordo sobre o significado e o alcance dos textos jurídicos, a gente tem que ter um terceiro para resolver esse problema, esse impasse, essa crise de colaboração na realização do direito material, que é oriunda desse desacordo interpretativo. Bom, se tudo isso é verdade, então a gente precisa do processo, precisa da justiça civil, para dizer qual é o significado do direito. E aí a gente percebe com clareza que o texto é o objeto da interpretação. E a norma é o resultado da interpretação. Isso nos coloca alguns desafios, né? Saber como racionalmente eu devo chegar a essa norma, saber como implementar segurança jurídica, liberdade e igualdade ao longo desse caminho, ao longo desse percurso interpretativo. Mas o ponto de partida é o seguinte: como os textos carecem de outorga de significado, eu preciso decidir sobre o significado dos textos, para que a partir daí eu tenha uma norma. Bom, se isso é verdade, se tudo isso é verdade, então a norma é um empreendimento de colaboração entre o legislador e o judiciário. Primeiro ponto. A norma é um empreendimento de colaboração entre o judiciário e o legislativo. E não é a norma processual, não é a norma de direito civil, é todo e qualquer texto dotado de autoridade normativa. Ou seja, todo e qualquer texto incerto em um documento dotado de autoridade jurídica. Muito bem. O precedente, portanto, não é um problema de gestão de casos de massas, é um problema de vinculação ao direito, de promoção do império do direito, de segurança jurídica. Agora a questão toda está em saber, porque nós temos muitos juízes, muitas juízas, nós temos várias cortes de justiça e nós temos cortes supremas. Se todos esses órgãos jurisdicionais fazem a mesma coisa no sistema de justiça civil, ou se, pelo contrário, alguns fazem algumas coisas e outros fazem outras coisas. Então nós temos que saber, afinal de contas, qual é o resultado interpretativo que é o resultado para valer, aquele que eu devo observar para pautar a minha vida e para guiar o meu comportamento. E aí, então, é nesse exato momento, nesse exato instante,
em que aparece a compreensão do processo como um meio para a prestação da tutela dos direitos. Mas não só tutela dos direitos em particular, para a resolução de um caso concreto com justiça, artigo 6º do Código de Processo Civil, mas também a partir do caso concreto, para dar unidade ao direito, artigo 926 do Código de Processo Civil. Dar unidade ao direito, artigo 926 do Código de Processo Civil, mediante precedentes, artigo 927 do Código de Processo Civil, lá rolados de maneira exemplificativa, a meu juízo. Os juízes e as cortes de justiça têm um papel fundamental no nosso sistema, que é decidir com justiça o caso, examinar os fatos, examinar a prova, bem aplicar o direito à espécie, empreender um amplo diálogo com as partes a fim de que eu chegue a uma decisão justa que espelhe a verdade dos fatos. Isso é um papel fundamental no nosso sociedade civil. E esse papel, ele leva em consideração, naturalmente, a interpretação do direito. Mas a interpretação do direito aqui é um meio para se chegar a um fim. Decisão do caso, controle do caso. É assim que as cortes de justiça atuam. É algo diferente do que as cortes supremas fazem. Por que é algo diferente do que as cortes supremas fazem? Por uma razão muito simples. Porque as cortes supremas, que também examinam um caso como um pretexto. Examinam o caso como um meio para se chegar a quê? A adequada interpretação do direito. O caso agora é o meio e o fim é a interpretação. Então, a partir do caso, a partir dos fatos que foram lá desenhados pelas cortes de justiça, que eu não posso mais discutir se existem ou não existem, eu vou formular o significado da Constituição e da lei federal. E por que isso é assim? Por uma razão muito simples. Porque a Constituição diz que o Supremo é a guarda da Constituição. O Supremo faz a guarda da Constituição. É o que decide por último sobre o seu significado. O STJ decide por último sobre o seu significado. E aí vem a pergunta natural: por que decidir 100.000 vezes a mesma coisa? É irracional. É uma estrutura absolutamente irracional. Mas afora o argumento da irracionalidade, existe um argumento mais forte. Alguém tem que decidir qual é o significado do direito dentre os significados possíveis. A Constituição outorga competência às Cortes Supremas para tanto. Daí que, com essas poucas observações, a gente pode chegar à conclusão que a interpretação e aplicação do direito ela é um pouco mais complexa hoje. Os precedentes eles não resolvem completamente o problema da indeterminação do direito, mas ajudam a fechar os espaços de indeterminação para solucionar casos. E eu não tenho a menor dúvida, Zanetti, que a atuação do STJ no direito agrário evidencia isso. Como naquele caso que a gente comentava, em que o ministro Paulo de Tarso procurou rever as bases do contrato agrário e que tu bem exploraste no teu livro, que acho que tu podia dividir com a gente. Aliás, é bom que se diga, né, o livro do Zanetti vem sendo apontado como o novo clássico do direito agrário, do direito do agronegócio, e eu tenho a alegria de ter participado da banca desse livro e ter visto nascer o livro. Eu acho que as coisas correm bem assim quando elas correm em paralelo. Não sei o que tu acha. Primeiro, agradeço o elogio, mas certamente é porque é fruto da amizade. Mas, adentrando nessa temática, o que acontece, né? Nós tivemos uma promulgação aí do Estatuto da Terra em 1964, oriundo daquela fase, ele foi gestado sob um comando e depois foi sancionado sob o comando de Castelo Branco. Então, o presidente à época, todos sabemos o momento em que estávamos vivendo,
e havia uma necessidade de regulamentação das questões agrárias, sobretudo na questão contratual. E a questão contratual, ela veio a galope com uma intervenção estatal muito forte, uma intervenção contratual muito mais forte ainda, e acabou que deu um engessamento frente aos contratos agrários, sejam eles de arrendamento ou de parceria rural. Mas, na época, era necessário, em razão da necessidade de proteção do arrendatário, a necessidade de proteção do parceiro outorgado, que seria, no caso, a parte mais fraca daquele contrato agrário. Muito bem. A partir daí, as coisas foram evoluindo. A partir de 64, tivemos a Revolução Verde, o pesado investimento em tecnologias, veio a Embrapa, trouxe diversos estudos, nós tivemos aí o aporte da análise econômica do direito para fins de financiamento rural, para fins de crédito rural no setor, injetando dinheiro no agronegócio. Então, nós tivemos uma grande evolução. Nós passamos para um arrendatário pequeno, que era a parte fraca do negócio, e passamos a ter essa entrada das multinacionais no nosso país, lá por volta na virada dos 2000, não é verdade? Em que vieram muito forte. Então, nós tivemos essa virada em termos de... Você fala nas suas obras a mudança do paradigma, filosofia da linguagem para o paradigma da interpretação, não é verdade? E, na verdade, nós tivemos aqui uma virada do paradigma do arrendatário, que seria a parte mais fraca, e quando, no momento que estamos vivendo, é a parte mais forte do agronegócio. Por quê? Porque as grandes multinacionais, elas vêm, algumas arrendam as áreas, e para elas é mais vantajoso, acaba que arrendar se torna muito mais vantajoso do que imobilizar o dinheiro e comprar as suas terras. Então, acabam que tem aí um maior poderio econômico dentro de todo este modelo. Muito bem. Nós viramos a chave, então, e acabamos verificando diversos contratos agrários em que a autonomia privada ficava completamente restrita. Bassanelli, lá no início de 1950, já verificou uma crise nos contratos agrários em que a autonomia privada ficava muito restrita, em razão de não se ter essa maior liberdade contratual. A partir daí, então, nós tivemos já a TIA lá nos anos 70 afirmando que essa liberdade estaria restrita, Gilmore falando que seria a morte do contrato. E a partir daí nós podemos alcançar os dias atuais, colocar os óculos atuais e verificar que, de fato, nós estamos enfrentando o mesmo problema aqui no Brasil, que é o celeiro do agronegócio mundial, em razão de termos uma legislação completamente ultrapassada, não é verdade? Em que esses valores sociais e a evolução e a modificação social que nós já estamos enfrentando em termos de tecnologia no agronegócio, isso tudo deve ser acompanhado. Se não for mediante a legislação, deve ser mediante a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, em termos de interpretação infraconstitucional, no caso, o Estatuto da Terra, não é verdade? Em que, basicamente, nós tivemos o feliz presente, se nós podemos dizer, nós que atuamos nessa área e defendemos esta linha de raciocínio, com uma brilhante decisão, que eu acredito que nós podemos, sim, extrair a ratio decidendi daquela decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, quando ele afirma que
quando o arrendador e o arrendatário são partes que detêm plena autonomia privada para realizar os seus negócios jurídicos conforme bem lhe aprouverem, conforme o modelo do negócio, nós temos sim, e o ministro Paulo de Tarso Sanseverino enfrentou essa questão, afirmando então que lá no artigo 38 do decreto 59566 de 63, que veio a regulamentar o próprio Estatuto da Terra, afirmou então e que estabeleceu que os benefícios nele previstos, ou seja, aquelas cláusulas protetivas como prazos mínimos, a questão do direito de preferência, a questão da necessidade de fixação do preço em dinheiro, todos nós sabemos que a moeda local, a moeda do agro é o produto, é o soja, é o milho, é o gado, enfim, qual seja o cultivo ou a exploração. Então, lá no artigo 38, inciso 2, afirma que as benesses serão tão somente recebidas por aquele que de fato é um pequeno, é aquele dito vulnerável, né? Em termos de toda a teoria, para usar a expressão cunhada pela professora e desenvolvida pela professora Cláudia da nossa faculdade. Então, ele simplesmente afastou o Estatuto da Terra, no caso em que o arrendatário era uma grande empresa rural, afirmando então que nesse caso prevaleceria a autonomia privada e que o Estatuto da Terra não deveria prevalecer. Então, neste caso, foi uma decisão que merece aplausos, e também dentro desta própria linha interpretativa, a ministra Nancy Andrighi, que veja que são dois ministros gaúchos, né? O ministro Paulo de Tarso Sanseverino e a ministra Nancy Andrighi, lá de Soledade, deu uma decisão também, no caso da questão da fixação do preço em produto, que ela aceitou a liquidação de um contrato e aceitou a fixação do preço em produto para fins de liquidação, o que o STJ somente acenava, mas não declarava de fato. E ela avançou e foi. Ainda é uma decisão que foi 3-2 na turma e que não teve unanimidade, mas que já é um grande avanço em termos de interpretação. Então, veja que o STJ começa a ter uma virada de chave, um olhar mais apurado, um olhar, o que tu mencionaste no início, a questão de que Calamandrei já denunciava no início do século XVIII, não é verdade? Que ele já denunciava que, de fato, nós teríamos que ter uma justiça mais especializada em termos do agro. E falava da necessidade tanto da proteção da empresa agrária em prol da função social que ela exerceria em nosso sistema. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que esse tipo de conflito evidencia bem, né? Primeiro, que eu posso ter uma concorrência normativa, né? As normas, eu costumo dizer que o direito ele padece no mínimo de uma dupla indeterminação, né? Os textos são equívocos, então há equivocidade textual, e as normas são vagas, então há vagueza normativa. De modo que as normas não têm, depois de interpretadas, inclusive, uma etiquetinha assim, dizendo, olha, me aplique a estes fatos, né? Isso não existe. Então, o alcance que eu vou dar às normas também é um ato de interpretação. Eu acho que é importante a gente ter isso presente, porque os exemplos lembrados são exemplos clássicos de concorrência normativa. Afinal de contas, saber qual é o alcance de uma norma, se eu aplico o Código Civil, o Estatuto da Terra, é um clássico problema ligado à vagueza normativa que exige para a sua definição, para a sua solução, uma decisão
de alguém encarregado de dizer qual é o direito para aquele caso. E, naturalmente, como o direito não pode ser arbitrário, estando presentes as circunstâncias que motivaram aquele caso, deve haver uma replicabilidade daquela solução, sob pena de eu ter, né, por assim dizer, violada a ideia de que o direito deve ser igual para todos. Né? Treat like case alike, similia ad similia. Essas ideias que estão ubi ratio, ubi ius, essas ideias que estão, por assim dizer, no DNA, né, do direito e que precisam, assim, ser, de fato, realmente entronizadas no nosso dia a dia. Aliás, é curioso, né? Porque me parece que é muito importante a gente voltar a ter uma visão de que o direito tem que poder ser explicado para a pessoa da rua. Sim, se uma pessoa sem formação no direito não consegue entender a maneira como o direito funciona, tem alguma coisa muito errada nisso. Se a gente consegue explicar assim leis básicas da física para qualquer pessoa, né, se a gente para uma pessoa na rua e as pessoas com um pouquinho de esforço, a gente consegue fazer com que explicar uma ou outra lei matemática, algum princípio básico da biologia, como é que a gente não vai conseguir explicar para as pessoas do direito que dois casos idênticos podem ser tratados de maneira diferente? Se a gente não consegue explicar isso, é porque não podem. É por uma razão muito simples. É porque não podem à luz do sentimento mais básico de justiça, que é o da igualdade formal. Né? A igualdade formal é aquela que não me diz qual é o conteúdo, mas que me diz que se eu tiver a mesma situação e duas situações diferentes, eu certamente vou ter uma situação injusta para uma das partes envolvidas. Então, eu acho que é bastante importante a gente ter presente essa vivacidade do direito material, aqui no caso do direito do agronegócio, e vê-lo na perspectiva daquilo que é fundamental para a vida das pessoas: planejamento, segurança jurídica. Aquilo que é fundamental para a vida das pessoas: liberdade. Né? Eu conhecer o direito e poder me autodeterminar diante do direito. Aquilo que é fundamental para a vida das pessoas: serem tratadas de maneira isonômica perante o direito. Eu acho que tudo isso o precedente proporciona, com algo a mais, que é essa rente adaptabilidade aos fatos da vida. E esse conflito entre o Código Civil e o Estatuto da Terra, com essa mudança no equilíbrio da relação, que tu bem mencionastes, eu acho que demonstram bem o quanto a gente precisa pensar o direito nessa nova perspectiva. Perfeito. E tem uma outra questão que salta aos olhos em razão da necessidade dos ministros, tanto do STJ, em termos de interpretação infraconstitucional, quanto do STF, em termos de interpretação da Constituição, que, se nós pegarmos lá desde as ideias, quando Calamandrei, no início do século XX, afirmou a questão da necessidade desse encontro entre o direito agrário e o processo civil, mas, sobretudo, alcançando os dias atuais. A responsabilidade que os ministros, tanto da STJ quanto da STF, têm de promover igualdade e liberdade de todos mediante precedentes, que é algo também que está lá na obra do professor Marinoni, da ética dos precedentes, nos fundamentos dos precedentes e nos fundamentos do novo CPC, é algo que salta aos olhos também. Acredito que seria bacana nós que comentasse essa questão para que chegássemos numa análise mais completa dentro deste cenário. Esse é um ponto fundamental, né? É um ponto fundamental porque o sistema de distribuição de justiça pressupõe basicamente duas dimensões do tema do precedente. O tema do precedente ele se formou
a partir da ideia do similia ad similia, né? Ou seja, eu preciso julgar de maneira semelhante àquilo que já foi julgado e que é semelhante, que evoluiu para o treat like case alike, ou seja, casos semelhantes devem ser tratados de maneira semelhante, é a mesma ideia, mas com um endereço fundamental, né, de que esse dever é um dever que se direciona tanto àquelas pessoas que enfrentaram o caso análogo, o caso idêntico, como aqueles juízes que estão vinculados àquelas instituições que trabalharam com o caso análogo, né? Tem uma máxima latina que é stare decisis et quieta non movere, né? Stare decisis et quieta non movere. A gente chama simplesmente de stare decisis, né? O que basicamente isso quer dizer? Fazendo uma brincadeira, o stare decisis, né? Que o Fachin tem um sotaque diferente. O stare decisis, né? Então a gente, basicamente, stare decisis, ele diz basicamente o seguinte: olha, está decidido. E o que está decidido não se altere. Para quem já julgou, stare decisis horizontal, então é o dever das próprias cortes supremas de se submeterem ao precedente e não o alterarem por razões de simplesmente porque um ministro faltou à sessão ou porque há uma alteração no curso do direito, e dos demais juízes vinculados a essas cortes, né, de ponto de vista hierárquico, não alterarem também o precedente, porque, afinal de contas, tem o dever de julgar de acordo com o precedente. E é interessante como a história e o tempo ele é relativo, né? A Suprema Corte Americana, há um tempo atrás, na verdade, voltando um pouquinho mais, se previa que haveria uma mudança na Suprema Corte Americana com a ascensão de juízes conservadores, né, em função da nomeação por juízes conservadores. E que essas novas nomeações para a Suprema Corte poderiam provocar o overruling do Roe versus Wade, que é justamente, né, do precedente que permite o aborto nos Estados Unidos. Aliás, tema infamemente, né, infelizmente atual no Brasil, especialmente no dia de hoje, no dia de ontem. É minha solidariedade, inclusive, às vítimas da barbárie, né? Notadamente a menina estuprada. Com respeito das posições em contrário, naturalmente, né? Foi nomeado um juiz conservador, né? E, para surpresa de alguns, né, mas para quem acompanha a Suprema Corte não tanto, se chegou à conclusão que um precedente da década de 70, como o Roe versus Wade, sobre uma questão tão importante como envolvendo o direito ao aborto, não poderia mudar da noite para o dia. 50 anos. Então, não poderia mudar da noite para o dia, 50 anos. Então, veja o tempo do precedente, né? Aqui, às vezes, a gente altera um precedente fundamental em 1 ano, 2 anos, e isso contribui para que a gente sinta a justiça civil de modo menos confiável, né? De modo menos accountable, por assim dizer. E isso é ruim, a gente precisa com que o direito tema da sua última obra, né? Diga-se de passagem. Da mais recente, né? A última não, que eu pretendo... Já tem mais 2 no forno aí, cada vez da mais pandemia, recente, né? Desculpa, me expressei mal. Não, pelo amor de Deus. Não me mata antes, príncipe. Não ainda tens muito a contribuir com a justiça não civil. Me mata antes, cara. Não, que isso. Na última escrita, né? Então, enfim, tem a ver com a accountability do Poder Judiciário, da Justiça Civil, né? Que é a ideia de que a gente tem que ter uma justiça civil com que a gente possa contar, responsável, que efetivamente mantenha um ambiente seguro para que as pessoas possam desenvolver suas vidas sem serem surpreendidas no dia a dia. Acho que isso é um ponto fundamental. Perfeito. E um outro ponto fundamental também que ocorre
e todos nós sabemos também que está denunciado na obra do professor Marinoni, na Ética dos Precedentes também, que na última semana nós assistimos à explanação do ministro Barroso, e num determinado momento ele falou simplesmente o seguinte: olha, nós temos que enfrentar o compadrio no Brasil. E isso está intrinsecamente ligado com aquela ideia de patrimonialismo e patriarcalismo que o homem cordial, bem relatado pelo pai de Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra Raízes, já afirmava que o homem cordial ele não consegue suportar a irracionalidade, a racionalidade do direito e a impessoalidade que o seu cargo lhe ordena, e acaba por subverter aquela ordem, subverter toda aquela necessidade e a obrigatoriedade que ele tem de vinculação dos precedentes, basicamente, então, subvertendo e modificando um precedente da Corte Especial, algo já amplamente debatido, precedentes que são gritantes dentro das Cortes Supremas. Isso acaba também subvertendo e promovendo as arbitrariedades que, em alguns casos, nós vivenciamos em vida e que, de fato, causa um extremo prejuízo para diversas partes. E aqui eu cito, de fato, o próprio caso do Fundo Rural, que é um caso que quem atua efetivamente na área sabe o quanto doeu para os produtores rurais que se provisionaram a partir daquela declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ingressaram com diversas ações frente às suas comarcas, por óbvio, e a partir daí conseguiram liminares com base naquela declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, e anos depois é julgado constitucional e vem uma conta desse tamanho para o produtor rural pagar. Isso acaba subvertendo todo o nosso ordenamento jurídico, causando uma imensa insegurança, uma certa arbitrariedade em modificar uma decisão já proferida lá atrás, que de fato acaba por estremecer o nosso Estado de Direito, né? Então, isso é um ponto que salta aos olhos também. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E é por isso que a gente precisa, enfim, dominar bem essas categorias dos precedentes, da modulação dos efeitos, da superação para frente do precedente, para que a gente consiga tornar menos abrupta, né, e mais suave, por assim dizer, as mudanças que a ordem jurídica acaba se submetendo ao longo do tempo. Não tenho dúvida nenhuma. Claro, perfeito. Com uma sinalização adequada, né? Sinalização adequada, se possível ainda com modulação sempre a favor dos direitos fundamentais, enfim, das pessoas que planejam suas vidas com base nos sinais dados pela sociedade civil. Perfeito, perfeito. Bom, estamos quase chegando, então, ao fim da nossa live aqui sobre precedentes como fontes do direito agrário e do agronegócio. O professor Daniel Mitidiero explanou um caminho a ser trilhado e obrigatoriamente pelas Cortes Supremas do nosso país, tanto o STJ quanto o STF, não falamos aqui, mas está enquadrado também o TST dentro de todo esse arcabouço, mas que, por certo, confiamos que nos próximos, nessa virada que nós estamos tendo, nessa cruzada, Jeremy Bentham já teve a cruzada dele lá na Common Law, não é verdade? Mas que espero que essa nossa cruzada tenha uma efetiva trajetória e se concretize da maneira mais feliz, que é, de fato, a vinculação dos precedentes e, sobretudo, o respeito a eles que eles devem ter, não é verdade? É isso aí, de pleno acordo. Eu peço para que coloque as suas considerações finais, então,
antes de passarmos para eventuais questionamentos aqui. Não, eu acho que é isso aí mesmo, Zanetti. Acho que a gente precisa parar para pensar do porquê os precedentes são vinculantes. E quando a gente para pensar do porquê os precedentes são vinculantes, a gente se depara com a segurança jurídica, com a liberdade, com a igualdade, e a partir daí a gente se convence, né? É meu juízo que esse é um caminho lento, gradual, mas que, sem dúvida alguma, promete um êxito, né? Promete um bom futuro, um futuro capaz de ser liderado por mudanças menos abruptas, mais suaves e com a igualdade efetiva de todos perante o direito. Perfeito, show de bola. É basicamente muito isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na FMP e poder debater contigo esse tema. A honra é toda nossa, é uma alegria muito grande, certamente foi uma live muito, muito especial e que certamente contribuiu muito aí para todos os advogados atuantes. E as últimas palavras que eu gostaria de referir é que, de fato, o advogado atuante no âmbito do agronegócio, atualmente, ele deve estar 100% atento às decisões judiciais, aos precedentes, às orientações do STJ e do STF, para que tenham em si aquela ideia do artigo 6º, que as partes devem colaborar para que tenhamos uma sentença efetiva, justa e de mérito. E essa ideia de colaboração é a ideia, não é verdade, que nós, advogados, temos de colaborar no momento de indicar o precedente a ser aplicável naquele caso concreto, conforme o 489, 926, 927, que eu cunhei do professor Daniel, que está aqui nos assistindo, o coração dos precedentes. Então, de fato, ele é que trouxe essa ideia de coração dos precedentes e eu, basicamente, como bom amigo, aluno e aprendiz, eu cunhei essa questão. Então, eu acredito que essa fica a mensagem final aqui, não é? Se quiseres complementar essa questão do coração dos precedentes, fique à vontade. Olha aí. Está complementado. Maravilha, maravilha. Então tá. Por hoje é só, pessoal. Ficamos à plena disposição aqui. As perguntas que vierem por e-mail, nós responderemos em momento oportuno e adequado. E ficamos à plena disposição, agradecendo mais uma vez aqui a FMP, em nome do presidente Fábio Sbardelotto, a Tati, que nos acompanhou o tempo todo aqui, do início ao fim da nossa live, e agradecer a ti, Daniel, meu querido amigo, querido companheiro de advocacia e de academia também. A palavra é sua. Muito obrigado, Zanetti, quero agradecer mais uma vez, mas quero fazer um registro importante com relação à Tati. A Tati que nos acompanhou aqui de jaqueta do tricolor e com a bandeira do tricolor atrás. É uma coisa importante. Então, em plena segunda-feira, já fardada com o time, né? Então, acho que é um registro importante aí. Estás na minoria hoje. Eu tô em minoria aqui, mas como tudo na vida, a roda gira, e ainda espero que o Colorado volte a brilhar como nos tempos áureos, né? Nem parece que 2006, 2010 já se passou um bom tempo aí, porque eu 10 anos. Tava comemorando grandes títulos aí, então, de fato, vamos aguardar essa virada aí. Tá? Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, queridos amigos, queridas amigas, queridos colegas, queridas colegas. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Abração. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até.